Ai, que alegria poder conversar com essa amiga que eu não via há um bom tempo, né? A gente se fala, às vezes, pelo WhatsApp, né? Mas a gente não conversa mais como a gente conversava no camarim, né? Que Sim, prazer estar aqui com você, viu, minha linda? Muito obrigado por você me atender. sempre, Leão, sempre. A gente passou muito tempo convivendo diariamente, É verdade. muito antes até da televisão, né? Na época que a gente fazia o programa Fofocalizando, a gente já conviveu, a gente já viajou, pegou estrada, muito tempo junto, então a gente se conhece assim bastante. Fazendo teatro juntos, né? Sim, Vamos temos uma uma longa beijando. e bonita história, graças a Deus, né? Verdade, querida. Olha, eu quero começar lá do comecinho mesmo, quando você, é menininha, lá na Casa Verde, Hum. você em algum momento sonhou com essa carreira que você tem hoje? Então, Leon, a televisão nunca foi algo assim que eu imaginava assim quando criança. Eu não tinha essa vontade, eu quero ser artista, eu quero ser famosa. O que me chamou a atenção para isso, acho que foram as propostas, né, que a gente recebe na rua, no shopping, quando a gente está com a mãe da gente ou com a família da gente, que algumas pessoas fazem algumas abordagens. E aí eu comecei ir em alguns testes e eu passei. E aí Ah, eu vi que aquilo me dava uma grana boa, né? Que era um trabalho legal de fazer, que era gostoso e que ah, aquilo me rendia uma boa grana. E com aquele dinheirinho, eu sempre comprava algo legal para mim. E na televisão, que foi já com 13 anos, que foi o programa Fantasia lá no SBT, eu achei muito interessante porque eu fiz uma comparação com a galera que os meus amigos trabalhavam ali na minha rua, que eles trabalhavam o mês inteiro, ralavam o mês inteiro, trabalhavam muitas vezes em lugares muito chatos e recebiam um valor que eu recebia muito mais em um dia. E foi uhum, isso que me chamou a atenção para esse meio, que depois me encantou de outras maneiras. Mas para mim, que vim de uma realidade muito difícil, eu sempre quis, desde muito pequena, ser independente. Eu gostava de viajar, eu ia viajar com os meus tios, com os meus parentes, já deixava minha malinha estava sempre pronta para ir para casa dos outros. Então, eu sempre tive essa vontade de conhecer lugares, pessoas diferentes, de ter essa independência. E o dinheiro, o trabalho, proporciona essa liberdade para a gente, né? Então, o que me encantou, na verdade, a princípio, nessa carreira, foi a condição financeira, essa independência financeira mesmo, muito cedo. O, E o- aí, o primeiro, depois, o primeiro trabalho que você fez, você lembra qual foi? foi primeiro como modelo, que eu já tinha uma altura, eu já tinha 1,75, já muito nova, eu cresci, já, sei lá, acho que eu tinha 12 anos, eu já tinha 1,75. Então, eu fiz passarela no começo, só que Ah, não foi um mundo que me encantou. Eu não curti fazer. E existia uma exigência cada vez maior para que eu emagrecesse mais. E essa magreza não era algo que me dava orgulho, eu tinha vergonha de ser magra. Eu queria engordar, eu queria pernão, eu queria bundão, eu queria corpão. Eu não achava bonito aquele padrão de beleza, nunca foi bonito para mim, nem hoje. ah, Então, eu falei, eu não quero mais fazer isso. Era legal porque também tinham cachês bacanas, né? Você estava em lugares muito glamurosos e tudo, mas não era o que eu queria. E graças a Deus, a minha mãe nunca foi mãe de Miss e nunca me forçou obrigado. fazer as coisas, sabe? Ela sempre me deixou muito à vontade, sempre muito tranquila em relação a isso. Quer fazer, faz, não quer, não faz, né? Então, a televisão já me deu mais alegria, já me proporcionou outras coisas, porque eu aprendi a dançar, eu tinha aulas de dança, né? Eu aprendi a interpretar, eu tive aulas de teatro, fiz teatro, e aí isso me despertou uma coisa gostosa, que era fazer coisas que eu não era ou que eu não podia fazer, mas que um personagem me proporcionava, né? A televisão, o teatro, né? Na novela, eu tinha a possibilidade
de ser pessoas, de sentir coisas, de me permitir coisas e sentimentos que eu não podia e que eu não tinha na minha vida. Agora, o primeiro trabalho em TV, então, foi o Fantasia? Foi. O primeiro na televisão foi Fantasia. Agora, você falou aí da sua mãe, e como foi a relação com o seu pai? Você perdeu o pai muito cedo, não foi isso? Sim, sim. Perdi meu pai, ele tinha acho que uns 30, 31 anos, foi muito cedo mesmo. Ele teve um câncer extremamente agressivo e tentaram de tudo e infelizmente não foi possível, teve uma metástase e acabou falecendo. Minha mãe, muito nova, né, com 2 filhos, minha mãe já trabalhava, e aí minha mãe se desdobrou mais ainda, foi trabalhar em 2 empregos e para não poder deixar faltar nada para a gente, já que a realidade dela também foi muito difícil, e aí ela cheia dos traumas e coisas, ela não queria que a gente passasse pelo que ela passou, né? Ela conta histórias assim de coisas bobas, mas que marcam a vida, e ela sempre fez de tudo para que a gente não passasse necessidade, para que a gente não passasse por coisas ruins, né? Então ela foi uma mãe ótima, foi um pai ótimo, e ela, hoje até eu lembrei disso, durante essa gravação eu me lembrei disso, o Luciano botou em pauta uma coisa e minha cabeça foi justamente aí, que eu falei, nossa, era alguma coisa sobre abrir mão de um amor, amor de mãe, amor, não sei lá o quê, uma coisa assim. Eu falei, minha mãe abriu mão de amores, de paixão, para ter a segurança dos filhos. Minha mãe sempre teve muito medo de arrumar um namorado, de permitir uma outra relação depois do meu pai, justamente com medo da gente ser abusado ou ser maltratado. Então, minha mãe, depois do meu pai, ela se fechou e só fez trabalhar e cuidar dos filhos. E a sua mãe, eu me lembro, num desses almoços que você promovia lá na sua casa, casa que eu tenho, né? Aquela mansão maravilhosa sua, linda, e que era uma delícia quando a gente se reunia lá. Gostoso. E numa desses almoços, a sua mãe me contou uma história que me marcou muito. Ela disse que quando você era ainda bem pequena, eu acho que você tinha 9 anos, 8 anos, e ela teve uma doença, né? Que ela ficou paralisada, né? E que, de repente, ela via você, ela não podia se mexer, e ela via você botando o banquinho, indo para o fogão, fazendo comida, tratando dela, e ela falou, isso marcou muito a minha vida, porque eu vi a minha filha pequena fazendo aquilo tudo por mim, a gente já tinha um amor enorme, isso ainda ficou maior depois desse momento. Então, eu lembro de algumas palavras que ela disse assim, nesse sentido, né? Caramba, Léo, agora você cutucou fundo, hein? Você lembra disso, desse momento Eu da sua vida? lembro, eu lembro. Eu só posso, eu só posso acreditar que isso foi uma coisa de Deus mesmo, sabe? Porque eu tenho lembranças, eu era muito nova e eu já tinha uma independência, eu já tinha um pensamento, eu gostava de cuidar das pessoas, eu queria fazer as coisas, sabe? Eu não tinha idade, mas eu já cuidava das crianças menores, quando às vezes os pais não tinham com quem deixar, ficava na minha responsabilidade, e eu sempre fiz tudo tão direitinho, sabe? Com amor mesmo, mas com responsabilidade. Eu era dura, eu era firme, eu levava a sério isso. E isso que aconteceu com a minha mãe, eu lembro até hoje, assim, foi muito clara essa imagem para mim dela em cima da cama, e ela teve muitas feridas também pelo corpo. E eu gosto muito de cozinhar até hoje. E eu acho que é muito sagrado quem trabalha com alimentação, sabe? Quando você está cozinhando e você oferece isso para alguém, você está oferecendo toda uma energia, todo um cuidado. Acho que tudo que a gente coloca ali né, de boas intenções, a gente passa
para aquela pessoa que está recebendo aquele alimento. Acho que alimento é sagrado, né? Não é à toa que a gente tem a Santa Ceia de Jesus Cristo, é tão simbólico para todo mundo. Então, eu acho que a comida é algo sagrado. E acho que naquele momento, minha mãe não se alimentava, minha mãe não comia, e minha mãe que cuidava de mim, né? Minha mãe que cuidava da gente. Naquele momento, quem que estava cuidando da minha mãe, né? E aí eu queria fazer as coisas de casa e eu fui, fiz uma comida para ela. Eu me lembro até hoje que eu coloquei milho. Eu coloquei eu lembro muito do milho, daquela coisa amarela que eu botei ali. E eu coloquei, acho que um pouco de tudo, de legumes que tinha. Fiz um tipo de um picadinho e minha mãe comeu. E eu peguei ainda mais gosto pela comida e eu ainda tenho, assim, uma relação com essa coisa do sentar à mesa, você sabe disso, sentar à mesa somente com as pessoas que a gente quer bem, que a gente sabe que querem a gente bem, porque eu acho que é um momento tão sagrado, tão importante, então eu tenho essa memória e isso me fez dar mais importância ainda para esse momento. Então, sempre que eu estou cozinhando, até hoje eu faço isso, gosto de cozinhar para as pessoas, gosto de receber as pessoas, em datas especiais eu estou sempre cozinhando, e eu sempre coloco as melhores das minhas intenções, eu acho que o alimento tem o poder de cura. E arma festas lindas que você mesmo vai e produz, né? Eu acompanho. Gosto de uma festa, né, Leão? Agora, além da sua mãe, eu sei que você cuidou muito também do seu irmão, que teve um probleminha de saúde, e durante muitos anos você e sua mãe cuidaram dele assim, com muito desvelo, com muito carinho. Era um problema difícil, né? E, Sim. enfim, eu sempre te vi, né, desde que eu te conheci, eu percebi em você uma guerreira, né? E as pessoas acho que tem uma outra visão de você, né? Uhum. Eu lembro, assim, por exemplo, de ouvir falar de você, que você era treteira, né? Da onde veio essa fama de treteira? Eu acho que é bem até fácil. Antes eu acho que eu não entendia também, assim como você. Hoje eu consigo, depois que acho que a gente dá uns 2 passos para trás, eu consigo enxergar melhor até o que eu passei, o porquê de tantos comportamentos. Eu sempre tive uma personalidade muito forte, desde pequena. O porquê? Porque eu precisei. Eu precisei ser forte, eu precisei ser dura, eu precisei criar uma casca, eu precisei vestir uma armadura para suportar o que eu suportei, para passar o que eu passei e para resistir o que eu resisti. Você sabe que o meio artístico não é um meio fácil, você sabe das coisas baixas e pavorosas que acontecem nos bastidores, e eu comecei com 13 anos de idade. Então, ou eu me defendia, ou eu estava ali vestida com a minha armadura firme, forte, ou talvez eu não estivesse aqui hoje. Ou talvez eu estivesse aqui hoje cheia de mágoa, de traumas e de histórias tristes para contar. Então, Leo, eu acho que é muito fácil as pessoas chamarem as pessoas de difícil. A Lívia é uma pessoa muito difícil. A Lívia gosta de uma treta. O que eu não levo é desaforo para casa. O que eu não aceito é desaforo e falta de respeito. Bateu, levou, seja quem for. Adulto, criança, mais velho, mais novo, não importa, chefe, você mesmo, você presenciou várias coisas, e eu até tenho uma história para contar. Uma vez, gente, eu fui muito mal educada com o Leão, muito mal educada. A nossa primeira leitura de uma peça de teatro, que foi numa sala de reunião no seu apartamento, acho que no centro da cidade. Eu não conhecia você direito, a gente foi fazer uma leitura, e você tem um dos corações mais doces, você é uma das pessoas mais doces que eu conheço, de mais respeito que eu conheço, carinhoso com todo mundo, e você, do nada, assim, no meio da leitura, você pegou e falou assim para mim: eu acho que você deveria ler tal livro, e eu te dei uma resposta muito atravessada, eu falei assim: oi, eu leio o livro se eu quiser. Bem coisa infantil mesmo. Mas eu achei que eu fui tão mal educada que depois acho que a gente já conversou, já até riu disso. Mas eu guardo isso até hoje.
E aí, pô, por que você falou desse jeito com ele, né? Por que você foi grossa? Porque eu estava sempre armada. Porque eu estava acostumada a receber cantadas, eu estava acostumada a receber insultos, eu estava acostumada a tentativas de desrespeito, e eu estava sempre ali, ó, pronta, faca no dente, para dar resposta, para não levar o desaforo, para não, sabe? Então eu acabei muitas vezes sendo dura, sempre na defensiva, mas para chegar onde eu cheguei. E às vezes, né, nem em todo lugar a gente precisa ter esse cuidado. E é com a idade, é com o tempo que a gente vê os lugares que a gente precisa estar armada e os lugares que a gente não precisa, né? E com você a gente nunca precisa estar armada. E eu nunca me esqueço disso. Agora, treta é aquela coisa, podia ser no ar, ao vivo, no gravado ou nos camarins, nos corredores, como você já presenciou muitas vezes. Nunca levei desaforo para casa. E outra coisa, é muito fácil você convencer as pessoas, né? Todo mundo quer convencer a gente de alguma coisa. Ah, coloca essa roupa que tá linda, maravilhosa. Eu não gostei da roupa, mas as pessoas querem te convencer, elas querem impor aquilo para você. E quando você tem opinião, quando você sabe o que você quer, aí você é uma pessoa difícil. E sobre as tretas, é isso, gente. Bateu, levou, mas ninguém nunca ouviu ou presenciou um barraco meu em restaurante, em balada, em show. Nunca. Verdade. Mas os bastidores, amor, se o bicho tinha que pegar, o bicho pegava. Eu chamava todo mundo pro camarim e a gente se resolvia ali. É assim que eu gosto de resolver até hoje, inclusive. É uma Um história... pouquinho mais calma, mas continua a mesma. Eu lembro de uma história muito famosa no programa do Gugu, que você acho que chegou de calça e tinha um produtor que queria que você pusesse uma mini saia, porque queriam que mostrasse seu corpo, aquela coisa toda, e você botou ele, encostou ele na parede e falou assim, não vou fazer isso, e não fez, né? Foi horrível. Foi além disso, eu meti a porrada nele mesmo. O Leão é tão delicado, tão chique que ele não contou, mas eu meti a porrada mesmo. É errado, gente. Mas eu tinha o quê? Eu tinha uns 18, 19 anos, eu já tinha visto essa pessoa faltando com respeito com muita gente, e no dia que ele faltou com respeito comigo, que ele bateu a porta na minha cara, e que ele falou que eu tinha que tirar aquela calça para botar a sainha, ele falou... Aqui é assim, meu bem, ou você bota a sainha e mostra a calcinha, ou tchau. E bateu a porta na minha cara. Só que assim, eu tava com a minha família, era um domingo de feriado, eu deixei a minha família para ir participar desse programa que eu não pedi para estar lá, eu fui convidada, que é bem diferente. Então, eu não estava pedindo, pelo amor de Deus, eu não estava implorando para estar ali, não. Fui convidada e fui participar desse programa. Só que eu coloquei uma calça nesse dia, porque eu quis vestir uma calça, e daí, né? Só que ele achou um absurdo eu estar vestido de calça. E tinham outras meninas, não vou citar o nome, outras pessoas da mídia que são famosas e que aceitaram essa condição e, tipo, estavam ali achando até um absurdo eu não aceitar aquela situação. Pois eu não aceitei, eu sentei por 10 minutos no sofá, pensando o que eu ia fazer. Porque eu ainda, mesmo assim, sendo impulsiva, eu pensei, eu falei, não, gente, eu não vou levar esse desaforo para casa, é domingo, deixei minha família, vim aqui, tudo bem, vou ser mandada embora, eu não tinha contrato essa época, eu era de cachê, eu fazia parte dos programas da casa e recebia cachê, não era contratado, não era ninguém. E aí eu falei, vou trabalhar com a minha mãe, vou ser manicure, vou ter uma profissão independente, não quero saber, mas esse desaforo eu não levo para casa. Pois eu fui chamar esse cara para tirar satisfação, ele debochou da minha cara, eu juntei ele na parede e soquei ele a porrada. E aí eu falei, bom, é isso, vou para minha casa agora e dane-se, né? Só que no dia seguinte eu tinha uma gravação e o carro foi me buscar. E eu achei muito estranho, porque ele era poderoso, né? Ele tinha um cargo, ele tinha um crachá, e eu não. E aí foram me buscar, eu no camarim ali, a porta abrir e fechada, o povo me dando parabéns, porque acho que muita gente tinha essa vontade e ninguém tinha feito. É errado, tá, gente? Não apoio, acho que violência não leva a gente a nada, mas ele era homem e eu sou uma mulher, e eu fui com a minha idade, enfim, juntei ele na porrada mesmo.
E E ao mesmo foi. tempo, eu vi você sendo, acho que uma das pessoas mais generosas que eu já vi na minha vida, com um ex-colega nosso, eu não vou nem citar o nome porque não merece, mas que Ah, precisava muito de ajuda, né? uhum. E você levou para sua casa, arriscando o seu casamento, e cuidou, botava comida na boca, né? Tratou dessa pessoa para ele sair do vício. E, de repente, um dia eu estou indo lá para o SBT, no carro, e ouço essa pessoa falando mal de você num programa de rádio famoso da época, né? E aí eu fiquei chocadíssimo. E quando eu cheguei no SBT, você estava no camarim tristíssima, porque você tinha acabado de ouvir também, né? E é isso, você é essa pessoa, né? Generosa a Então, ponto de dar comida na boca de uma pessoa, de um amigo, quando você precisa, é, né? eu, quando eu fiz isso, Leão, você mesmo sabe, assim, você é uma pessoa que eu te conheço de muito tempo. Essa pessoa em questão, eu não conhecia, não sabia nem de onde era, até porque não fazia parte do nosso meio, do nosso ciclo de amizade. Mas, por que eu fiz aquilo, né? Todo mundo me pergunta, me questiona até hoje. Nossa, mas por que você é maluca? Vão falar mal de você, vão achar que você também faz. Mas, gente, eu sei da minha verdade, as pessoas que me conhecem sabem, as pessoas que convivem comigo sabem, você, Leão, sabe porque conviveu muito tempo comigo. Então, essas pessoas me importam. A opinião de vocês, dessas pessoas que me conhecem, me importa e vão causar algo com a opinião de vocês. As pessoas que não conhecem a minha vida, que não fazem parte da minha vida, não conhecem o meu meio, a opinião dessas pessoas não vai mudar absolutamente nada na minha vida, até porque eu não sei nem quem são essas pessoas, né? Então, quando eu tomei essa decisão, por que eu tomei essa decisão? Eu acho que Deus é tão bom comigo, Deus é tão bom com a minha família, você falou do meu irmão, que eu acho que a gente tem que retribuir. E pessoas estranhas, pessoas que eu nunca vi na minha vida, já fizeram coisas extraordinárias, não só por mim, mas pelo meu irmão, pela minha mãe, e fazem isso, acontece até hoje. Então eu também quis fazer algo por alguém que eu também não conhecia e que eu achei que eu podia ajudar naquele momento. Consegui ajudar por alguns meses, mas a vida é feita de escolhas e cada um escolhe a maneira que quer viver. E a gente também tem que respeitar isso, né? Acho que a gente pode mostrar para as pessoas que existe na vida, existem opções, existem caminhos, né? E que tudo pode mudar, sim, com a nossa força de vontade, com a ajuda das pessoas, com as condições. Então, eu quis fazer isso por uma retribuição mesmo do universo, tipo, poxa, foram tão bom comigo, foram tão bom com a minha família, já salvaram a vida de tanta gente à minha volta, pessoas estranhas, se eu posso fazer nesse momento? E aí as pessoas falavam assim para mim, mas você não tem medo que vai contar o que acontece dentro da sua casa? Primeiro que eu não tinha absolutamente nada para esconder. Eu não faço nada de errado, você me conhece também. Tô aqui falando de uma pessoa que me conhece, não é uma pessoa aleatória. Poderia olhar para minha cara e falar, não sei. Então, assim, eu não tenho nada para esconder. Eu não tinha o que temer. E aí tentou inventar até algumas histórias, mas gente, ó, passou, fiquei um pouco, eu sabia que ia dar ruim, porque ao mesmo tempo que a gente ouve, vai lá, estende a mão e ajuda, você ouve, você sabe que você pode se decepcionar, né? E a gente fala, sim, eu sei, mas você tá pronta para isso? Beleza, vamos embora. Minha vida sempre foi muito difícil, nada foi fácil para mim. Então foi só mais alguma coisa, só mais uma coisa. Sim, fiquei triste na época, fiquei decepcionada, porque a gente tem um carinho pelas pessoas, né? A gente convive com as pessoas, a gente tem um carinho, ainda mais pelas pessoas que a gente tem um cuidado, né? Então, depois passou, perdoei, pedi desculpa, aquela coisa toda, mas assim, eu não quero mal, eu desejo tudo de bom, mas a gente tem que aprender na vida da gente que tudo que faz mal pra gente, ou que possa interferir ou prejudicar a gente em alguma coisa, que a gente só muda o nosso caminho, que a gente só coloca para lá
e segue. A gente não precisa ter raiva, a gente não precisa fazer mal, a gente não precisa querer atrapalhar, né, ou inventar coisas para chamar atenção. A gente só deixa seguir e segue o nosso rumo, porque a vida é assim, né, Leão? É verdade, é isso. Seja feliz longe da gente. É verdade. E gente feliz não enche o saco. Exatamente. Agora, você, quando eu te conheci, você estava namorando, depois você teve um relacionamento, depois teve um segundo relacionamento, e hoje você está no seu terceiro relacionamento, né? E esse seu terceiro relacionamento, eu lembro que eu perdi um pouco a chave da coisa, eu não entendi direito, mas eu lembro que você foi muito criticada num determinado momento Sim. e tal, e você, mais uma vez, você seguiu em frente, não agrediu ninguém, foi na tua, né? Tem alguma coisa que você queira falar sobre esse momento ainda? Olha, Leão, vou te falar, como eu acabei de falar, na minha vida nada foi fácil, sempre foi tudo muito difícil, sempre com muitas batalhas, eu sempre questiono às vezes, né, nas minhas orações, eu já tive várias respostas, e aí eu aquieto meu coração e sigo em frente. Você me chamou de uma coisa, eu acho que às vezes a gente às vezes está em guerra, né? Guerras espirituais, guerras materiais nessa terra, a gente vive em conflitos e guerras. E eu acho que eu me considero um soldado. Eu vou para a linha de frente, eu vou ali, você sabe como eu sou eu sou um trator, principalmente quando estou trabalhando, assim, eu sou um trator, eu sou uma máquina. Quando eu estou pelos meus amigos, pela justiça, pelo justo, eu tenho essa coisa de não comprar briga, mas tá do lado, se a pessoa tá certa, sabe? Se são os amigos, ou mesmo desconhecidos, eu tô ali do lado junto para dar força, vambora. E o que eu fiquei, assim, de cara, que algumas coisas a gente já sabe, já espera de certas pessoas, mas o que eu fiquei de cara foi com a intensidade, com a maldade que foi feito isso, sabe? Porque como eu trabalho na TV desde muito nova, de 13 anos de idade, a maioria dos jornalistas me conhecem, a maioria das pessoas me conhecem, conhecem a minha história, conhecem o meu meio, e essas pessoas noticiaram mentiras a meu respeito. Isso foi muito complicado, porque uma coisa é você fazer merda e pagar pela merda que você fez. E aí, gente, tudo bem, porque também todo mundo erra e é normal. Agora, você não fazer a merda, ser culpada, condenada, julgada, escorraçada por algo que você não fez, isso é muito duro. Poderia, como ouvi de várias pessoas, o que você está fazendo? Sai fora, você não precisa disso, minha filha. Bora, segue sua vida, né? Deixa isso para trás. Não arruma essa confusão para sua cabeça. Eu, hein? Onde você foi se meter? Pois é, onde eu fui me meter? Nem eu sabia a princípio o que estava acontecendo, porque foi tudo muito chocante para mim, né? Eu, uma mulher solteira, que tinha acabado de terminar o meu relacionamento, fazia poucos meses, estava me relacionando com outra pessoa solteira, de repente aconteceu um monte de coisa, eu ser acusada de um monte de coisa que eu não fiz, por pessoas, inclusive, que noticiaram o término do relacionamento dessa outra pessoa, que ele já estava em um novo relacionamento, tipo, a pessoa estava, antes dessa pessoa, antes dele se relacionar comigo, antes da gente se relacionar, ele teve um relacionamento de 1 ano com uma pessoa da terra dele, de onde ele nasceu, enfim. Aí, de repente, me pintam com uma coisa que eu não fiz. Para mim, o pessoal pode falar assim, ai, foi uma bobagem. Bobagem porque não foi com você. Bobagem porque você não está passando... É muito ruim você ser julgado ou acusado de algo que você não fez, né? E eu sempre... Você sabe o quanto eu fui... Como chama? Conservadora nos meus relacionamentos, né, Leão? Você conheceu o meu primeiro marido.
Você pode, você tem um conhecimento da causa. Eu sempre fui muito pé no chão, e muito conservadora nessa parte, gente, porque como eu já sofri uma série de preconceitos, o que que eu queria? Não é provar para os outros, não, é provar para mim que eu era capaz, que eu queria conquistar as minhas coisas pelo meu trabalho, e não porque eu estava namorando com alguém famoso, porque eu estava namorando com alguém com grana, com alguém que pudesse me proporcionar ou alavancar o meu nome na fama, essas Até palhaçadas todas. preciso dizer duas. Também não julgo quem faz, dane-se, cada um com seus problemas, mas eu não queria isso para minha vida, eu tenho todos os direitos de querer, de fazer as coisas que eu quero para minha vida, o que eu acho bom para mim. Então, enquanto muita gente estava dando a periquita por aí, eu estava trabalhando e estudando, para É, falar português claro, e preciso fazer estava e eu vi, tava pensando, idealizando uma vida para mim, né, eu vi com uma muita independência. a Lívia cantando, cantando mesmo, gente poderosa, gente, Você né, que sabe disso. e a Lívia sempre com a maior dignidade, ela saía assim, até escorregava de algum jeito, né? E saía lindamente, sem ofender as pessoas, e numa boa, né? E outra coisa, muita gente, eu já ouvi falar, porque ela está namorando, porque é rico, porque não sei o quê. A Lívia, ela conquistou a riqueza dela, né? Então, muito antes dessas pessoas passarem pela vida dela, ela já tinha tudo que ela tem hoje, né? Então, eu sei porque eu presenciei, porque eu frequentei a casa dela. Então, nada disso ela nunca precisou, né? Ela namorou porque ela quis namorar, porque ela era E você solteira, vê, né, porque ele era... Leão? E você vê, né, Leão? As pessoas falam tanto sobre machismo, feminismo e preconceitos e periri parará, só que é uma hipocrisia lascada, né? Porque existe uma. É muito selecionado isso, né? Quem que vai ser, quem que não vai. Existe uma peneira. E eu entendo isso também. Se você gosta da pessoa, beleza. Se você não gosta, bora lá. Então, assim, é muito difícil aceitar que uma mulher, né, conquiste algo na vida, que ela consiga a sua independência financeira. Agora eu vou te falar, seria muita burrice, incompetência da minha parte se eu não tivesse construído o patrimônio que eu tenho hoje. Porque, gente, trabalhar desde os 13 anos, em 2, 3 lugares ao mesmo tempo, que eu nunca fui trabalhar num lugar só, porque eu era tão desesperada porque eu achava, eu via isso, né? Eu botei isso na minha cabeça que sendo mulher, ai, beleza acaba. O dia que sua beleza acabar, você, aproveita até você fazer seus 20 e poucos aninhos, viu? Porque daqui a pouco vai acabar tudo e você vai sair da televisão e nananana. Então você cresce com esse barulho na cabeça e você tenta acelerar o máximo que você pode. Você tenta juntar o máximo que você pode para tentar ter uma segurança para você dormir em paz. E eu botei uma meta na minha vida até os 30, que eu tinha que ter, fazer e construir, ter tanto. E depois dos 30, que eu falei, acho que eu posso, nossa, calma, acho que agora eu posso escolher melhor o que eu vou fazer, acho que eu posso pôr um pouquinho o pé no freio, agora eu posso gastar comigo, agora eu posso gastar com bobagem, com roupa, com bolsa, com sapato caro, mas antes eu queria o quê? Casa, eu queria terra, eu queria um lugar que se um dia alguém falasse assim, vai embora daqui, eu falo, ok, eu vou para minha casa, eu vou para o meu teto, sem depender de ninguém. E isso eu sempre falei para as pessoas que me seguem, né, para as pessoas, para as mulheres principalmente que me seguem, tenham a independência financeira de vocês, não dependam de ninguém. Aí a pessoa, porque é homem. Gente, se vocês já sabem como é homem, por que vocês ficam na mão desses homens? Né? Por que vocês não fiquem libertas dessa coisa toda, sejam donas da vida de vocês. Porque é homem. Então, gente, porque é homem. Porque a hora que você cansar ou ele fizer qualquer coisa para você, você mete o pé. E mesmo que você não tenha para um dia, eu sei que é muito difícil, é uma questão muito delicada, mas a gente não merece nada, nenhum tipo de falta de respeito. A gente precisa sair e se libertar desses tipos de situações, né?
E muita gente me pergunta também, né, Leão? Ai, mas por que você não teve filho? Gente, é muito fácil de responder. Nesse meio todo que eu vivi, nascendo onde eu nasci, vendo as coisas ali, até a mesma situação da minha mãe, a dificuldade de criar 2 filhos sozinha, né? Então, existem várias situações, né? Então, assim, você pode querer um pai para os seus filhos, você pode querer uma pensão, você pode querer o que você quiser, né? Tem várias coisas. Eu, no meu caso, eu não quis nem a pensão e nem um pai para o meu filho. E não foi por falta de opção, é por uma escolha minha mesmo, né? Então, acho que a gente tem que pensar muito. Eu gosto tanto de criança, eu respeito tanto criança, que eu penso tanto. Acho que as pessoas estão perdendo os valores, sabe, Leão? Eu vejo, você criou sua filha tão bonito, tão presente, ela estava sempre nos ensaios com a gente, estava sempre com você, hoje você é vovô, né? A Bia deve ser uma ótima mãe, você deve ter um orgulho lascado dela, então eu acho que isso é importante, a família é muito importante, independente da maneira que seja essa família. Família é o quê? São pessoas que se amam, são pessoas que se cuidam. Então, são questões muito sérias, né, que a gente passa, que a gente vai vivendo, e a gente vai fazendo escolhas ao longo da vida da gente. Então, eu me vi numa situação... Você falou de escolha, e eu me lembrei de uma outra situação importante, que você escolheu uma religião. Agora, a gente viu aí a questão da Anitta recentemente, né? E escolheu, acho que é a mesma religião que a sua, né? Não, Não, inclusive, esses dias me mandaram um vídeo, meu tio até me mandou um vídeo, é até importante a gente falar sobre isso, continua, depois eu respondo. não, então, aí eu fico vendo isso, né, de que há um preconceito muito grande, né, até com as escolhas das religiões das pessoas, né. A Sim. Anitta perdeu 100 mil seguidores porque Uhum. disse da religião dela, né, e agora vai fazer, inclusive, um samba enredo, né, ela Eu fez vi. para uma escola de samba do Rio de Janeiro, homenageando o seu santo de Logum cabeça. Edé, é sobre É, Logum Edé, o samba enredo. isso é. Então, Uhum. como é que você vê essa questão também? Porque você também foi muito. Na verdade, o Silvio brincava com você, né, chamava você de macumbeira, não sei o quê. Sim, muito antes de todo mundo passar por esse preconceito, eu já passava lá atrás. Eu era chamada justamente disso, a macumbeira do Silvio Santos. Muitas vezes eu era chamada assim, olha lá, a macumbeira do Silvio Santos, na rua. É, minha mãe tinha muito medo disso, ela falava, Lívia, você vai ser mandada embora, né, a família é uma família de evangélicos, você não tem medo, você não tem isso, não aquilo, eu falei, eu não, medo de quê, gente, se quiser mandar me embora, me mande, sabe, eu confio muito em Deus, eu confio muito na justiça divina. E quando eu brincava com essas coisas, assim, e falava, e eu vi que era um ponto que existia muito preconceito, é o que eu falei para você já, eu costumo comprar certas brigas, eu não gosto, você já viu isso acontecer no nosso camarim, quando existe preconceito, quando existe um massacre, quando existe uma perseguição, às vezes eu nem gosto muito da pessoa, mas eu vou lá e fico do lado dela, porque eu acho uma covardia. Acho que quando junta um grupo contra uma pessoa, seja o que for, é covarde. Então, se eu puder, eu me coloco. E nessa questão sobre religião, eu acho que a religião, ela separa e ela divide, né, as pessoas. Então, eu frequentei já vários tipos de religião, já fui em tudo quanto é lugar, já fui em terreiro, já fui em festa de candomblé de amigo meu, terreiro de umbanda, mesa branca, já fui em muito culto evangélico, já fui em muita igreja católica, adoro uma procissão, e eu gosto justamente da tal da liberdade, mais uma vez. Eu gosto de ter a liberdade de praticar a minha fé da minha maneira, como eu quiser, onde eu estiver,
da maneira que eu estiver sentindo. Então, se eu estiver passando, às vezes, como eu já fiz várias vezes, estou de carro andando, o trânsito está meio parado, estou passando em frente de uma igreja evangélica, ouço lá uns gritos, já paro o meu carro, eu entro, sento no último banquinho, se estiver me agradando ali a palavra, eu ouço até o final, beleza, vou-me embora, agradeço, vou embora. Vejo uma igreja, eu entro, sabe, rezo, às vezes participo das missas, eu gosto de ir na praia, jogar as minhas rosas no mar e agradecer a Deus, porque eu acho que a natureza é a manifestação mais genuína, é a presença de Deus, a vida que está ali, né? Você vê a água em movimento, você vê as coisas se transformando, a natureza, a vegetação se renascendo, né? Depois de uma queimada, você vê a vida voltando. Então, acho que isso é a manifestação de Deus. Eu acho que e não é um templo que vai me definir, não é uma regra. Na verdade, eu acho que eu não consigo me enquadrar nessas coisas muito fechadas, sabe, Leão? Eu acho que a gente tem que ser livre, sabe? Acho que eu gosto de ser todo mundo, tudo muito todo, assim, vamos todo mundo e cada um com os seus problemas. E a gente pode conviver numa boa, todo mundo junto, independente das suas escolhas, independente, né, das suas crenças, e a gente pode estar junto ali, manifestando a nossa fé, uns de joelho, outros em pé, uns de olho fechado, outros meditando. Acho que Deus é um só. Se a sua intenção for boa, isso é que importa, porque tem muita gente ruim se escondendo atrás de religião, se escondendo atrás de Bíblia. Isso acho que é o pior que pode acontecer. Então, eu gosto de ser livre, eu não consigo me enquadrar, te responder, qual é a sua religião? A minha religião é a liberdade. Eu gosto de manifestar minha fé onde eu estiver. Minha religião é a natureza. E eu sou simpatizante, eu simpatizo demais com o candomblé, com a Umbanda, com os evangélicos também, quando fazem, né, alguns cultos assim, aí eles fazem também cultos na natureza, eu acho muito bonito, acho que tudo que a gente está na natureza, assim, é melhor, é mais gostoso. Então, eu não me defino em nenhuma religião, mas sempre sofri preconceito, e as pessoas acham até hoje que eu sou do candomblé, com todo o meu respeito, amo, tenho vários amigos, mas eu não posso dizer que eu sou do candomblé, porque é uma religião tão bonita, que existe tantos cuidados, tantos preceitos, que é até injusto as pessoas falarem que eu sou do candomblé, porque eu não sou tão disciplinada assim. Agora vamos para assuntos mais leves. Como é que você está vendo a situação atual do seu Corinthians? Menino, você sabe que eu era muito corintiana, né? Eu não usava verde, tinha até problema com figurinos de teatro, figurinos de TV, porque era proibido a cor verde na minha vida. Eu não usei verde, acho que até os meus 30 anos ou mais. E de propósito, não. Hoje, Leão, hoje eu não tô mais fanática. Eu acho que se eu tivesse fanática daquele jeito que eu era, eu já tava presa, porque, olha, eu ia para estádio, meu Deus do céu, quando vinha aquele choque, era confusão, era babado, confusão e pancadaria real, que entrava a cavalaria com bomba, com aquelas coisas todas, e eu ficava nervosa porque tinha criança, às vezes, ali no jogo, e as crianças assustavam, choravam, e já tava eu lá na briga de novo. Aí eu dei uma segurada, né? Porque a gente sofre demais, Leão. Não quero sofrer. Agora, hoje eu vi você dando as boas-vindas, né, para a Eliana, que chegou lá Sim. no Globo e tal. O que tem na Globo que não tinha no SBT? Pois eu nunca me imaginei na Globo. Tipo, o Silvio brincava muito com isso, né? Tipo, o Silvio sempre colocou a Globo como algo superior, como uma referência, e acho que pra gente artista também, fica aquela coisa, tudo bem, é a número 1, né, gente, tá lá, a maior de audiência, referência em novelas, aquela coisa toda, então, fica tipo, a Globo. Então, eu nunca imaginei na vida parar lá, pois eu fui. Quando eu cheguei lá, qual foi a diferença, assim? Acho que a grandiosidade,
é tudo muito grande, muita gente envolvida, muitos profissionais, e a coisa acontece como num passe de mágica. Sabe, você imaginou, aconteceu? É tipo isso. E eu acho que para um artista que já fez de tudo um pouco na vida, né? Para a Eliana também, que já fez muitos anos, com muitos anos, para onde ela teria espaço para crescer ali? Eu não vejo. Ela já era a rainha do domingo, né? A rainha do domingo era a Eliana. Isso, com E certeza. depois disso, né? Eu acho que é bom. A gente foi muito bom. O SBT eu via como a casa dos pais, sabe? E aí é como se a gente crescesse e fala assim: agora eu quero ter a minha casa, eu quero ser independente, eu quero crescer, eu quero conhecer o mundo. Eu acho que é mais ou menos isso. E acho importante a gente sair, às vezes, também, depois de tantos anos no mesmo lugar, assim como em relacionamentos, às vezes, né? A gente fica casado 10 anos, um amor, uma paixão, um respeito. Quando começa a acabar ou perder um pouquinho do respeito ou a paixão, quando você começa a olhar para a grama verde do vizinho, que é mais verde que a sua, acho que é o momento da gente manter o respeito e falar assim, olha, vamos encerrar por aqui na amizade? E aí, né, vamos seguir a vida? Eu acho que assim foi com a emissora, pelo menos para mim, eu acho que tem essa relação de amor realmente, né, é uma família, a gente trabalha há muitos anos, a gente cria afinidade, amizades, e aí a gente precisa cortar alguns vínculos, às vezes, para a gente crescer, aprender, conhecer gente nova, né? Exato. Agora que você está na Globo, você sonha fazer alguma coisa diferente do que você está fazendo lá? Não, Leão. Eu tô achando ótimo, é maravilhoso assistir o programa do palco, falar ali, comentar e ganhar dinheiro com isso. Apresentar programa dá muito trabalho, gente. As pessoas falam, ai, você não quer um programa seu? Ai, você não quer fazer isso? Gente, eu não quero. Tá ótimo, tá maravilhoso, assim, por enquanto, tá lindo. Amanhã não sei. Eu também nunca fui uma pessoa de querer. Sabe, assim, eu nunca fiz planos, projetos. Ai, quais são os seus projetos? Não tenho, gente, nunca fiz. Ai, quais são os seus sonhos? Eu também acho que sou uma pessoa um pouco difícil de sonhar. Meu sonho é o da padaria, aquele de creme. Porque a realidade é dura e eu boto meus pezinhos no chão. O que eu costumo fazer? Aproveitar as oportunidades que chegam até mim, me preparar para isso, né? Então a gente estuda um pouquinho de tudo, né, para poder ficar preparada para as oportunidades que chegam até a gente. E no momento, assim, ainda eu estou aprendendo muito lá com o Luciano, com a equipe do Domingão, que é uma equipe incrível. Eu fui muito bem recebida, foi uma surpresa para mim. Que era nosso velho companheiro, né? O Hélio Vargas, né? Pois é, o Hélio, menino! O Hélio maravilhoso. O Luciano falou que antes de me chamar, eu tava para estrear um programa antes de ir pra Globo, tá? Aí fala, também saiu um monte de absurdo sobre o negócio do programa. Ninguém nem sabe o que era, o povo sai falando. Mas tem hora que a gente cansa também de ficar falando, ai, gente, não é isso, é aquilo. Ai, quer falar, fala. Vai, gente, vai, fala aí o que vocês quiserem, porque não vai mudar mesmo. Quando os outros não gostam da gente, não gosta e pronto. Mas não precisa arrumar motivo, não precisa mentir, é só falar não gosto. Eu ia apresentar um programa. Por que eu ia apresentar um programa? Eu já tinha decidido, eu não queria mais fazer televisão. Quando a gente sai, a gente fala, nossa senhora, como eu era maluca, eu trabalhava igual uma maluca, trabalho, 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 trabalho. E aí, quando eu parei, eu falei, nossa senhora, calma, né? Acho que eu não quero mais fazer isso da minha vida, eu já estava buscando outros negócios, outras maneiras de ganhar dinheiro. E aí veio uma proposta muito boa de grana, tá, gente? Então eu falei, tá, não sei o que eu quero, me perguntaram o que eu queria fazer. Eu falei, gente, não me faz essa pergunta. Me tragam uma proposta e eu vejo se é interessante ou não. E aí me trouxeram uma proposta interessante que era assim: você faz o que você quiser. Se você quiser colocar, eu falei, posso colocar pessoas? Quem você quiser. Eu falei, começou a ficar legal. E a proposta financeira era muito boa, porque tinha um patrocinador muito bacana, e esse patrocinador, os patrocinadores eram meus, então financeiramente seria muito interessante para mim. E aí eu fui fazer o primeiro dessa série, né?
Microfone não funcionou, não tinha internet no prédio. Essa é a primeira vez que eu tô falando sobre isso, nunca contei, mas foda-se, eu vou contar. Não tinha internet no prédio, não tinha camarim, não tinha estrutura para receber artista, o microfone para apresentar o programa não funcionava, e a gente tinha muito painel de LED, né? Precisa renderizar os vídeos, as imagens. Sem internet, como é que faz? Cheio de artistas. O que eu fiz? Como tinha auditório, eu pedi emprestado o microfone de um dos cantores que estava lá, que esses cantores muito famosos, gente, eles levam toda a técnica deles para cantar ao vivo e tal. Então, eles tinham um equipamento muito bom, eu pedi emprestado, em respeito ao auditório, que estava ali desde cedo, eu fiz esse programa para o auditório, os artistas cantaram, mó vergonha, participaram todos. Encerrou, eu falei, esse programa não vai pro ar. Não, a gente vai salvar, a gente vai editar. Eu falei, eu não autorizo esse programa ir ao ar. Esse programa, isso aqui é uma vergonha, isso aqui ainda mais a gente que veio, eu vim da SBT, tinha uma estrutura muito boa, né, de luz, de equipamento, você sabe. Eu estava acostumada com o padrão, e não dava para aceitar, não tinha nem o básico, né, gente, que é não ter uma internet, não ter um microfone funcionando, o microfone picotando toda hora, tendo que parar, interromper a gravação toda hora, não tinha iluminação adequada. Foi um horror, e eu falei assim, olha, eu não quero mais nesse lugar, parei aqui, não vou fazer, vamos ver um outro lugar com uma estrutura que funcione, com uma boa estrutura, para receber esses artistas como eles merecem, porque a gente está recebendo grandes artistas da música brasileira, e não dá para passar essa vergonha, não ter uma internet no prédio, não ter um microfone que funciona, não ter uma luz decente para as pessoas. E aí, enquanto a gente não, né, a equipe buscando um lugar maior e adequado, tecnicamente falando, para esse programa existir, eu estava fora do país e eu recebi uma ligação. Era Luciano Huck. Olha. E eu falei, gente, mas, ô Luciano, eu tô para estrear um programa. Ele falou, eu sei, tô pesquisando sua vida tem 2 anos, eu sei tudo a seu respeito. Eu falei, tá, aí ele falou, vou logo fazer a proposta, já me fez a proposta, eu falei, meu Deus, ele falou assim, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Ele falou, Lívia, vem, vê se você gosta, vê que você acha, se vai ser legal, e depois, se você quiser, você vai ter quantos programas você quiser, mas é que essa oportunidade talvez não tenha depois, né, é que pintou um quadro e faz tempo que eu tô tentando te levar e pintou essa oportunidade. Aí eu falei para ele, você me dá uns 3 dias para pensar? Ele, claro. Amor, aí lá fica eu, ai meu Deus, aí você pensa, né, mas aqui eu ia ganhar, nossa, mas era dinheiro, meu Deus, dinheiro, não, mas aqui, porra, mas é a Globo, Luciano Huck, cacete, mais pessoa, aí tinha o padre, Dona Déia, eu falei, gente, pensa, o padre e Dona Déia, é um negócio muito doido, aí como eu gosto de uma doideira, né, Léo, aí eu perguntei até pro Marcos, eu falei, Marcos, não deu nem tempo de falar, eu subi, eu falei, você não sabe quem tava no telefone? Ele, quem? Eu falei, o Luciano. Eu falei, não, mas ele falou, ele me fez uma proposta para ir pra Globo num quadro assim, assim, assado, e não sei o quê, e aí eu pedi 3 dias para pensar, ele falou assim, quê? Você pediu 3 dias para pensar? Ele falou assim, mas você não tem que pensar. Eu falei, como assim não? Ele falou assim, tem gente que pagaria para ir, você é doida, você tem que ir. Eu falei, mas e o programa? E os patrocinadores? E o dinheiro? Ele falou assim, depois a gente resolve, você tem que aceitar. E eu pensei, eu falei, é verdade, ele tem toda a razão. E aí eu acabei indo e não me arrependo dessa escolha, foi uma das melhores escolhas da minha vida. Meu amor, e a melhor escolha que eu fiz foi poder estar com você hoje, viu? Leão, saudade de você. Tudo do meu coração. Vamos nos ver ainda. Beijo. Com certeza. Beijo. Dona Déia. Obrigada. Dignidade já. Já. Qual?